Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a Sagrada Escritura, livro de Atos, capítulo de número 16. Agora nós vamos passar pelo momento da ministração da palavra. Livro de Atos, capítulo número 16. À medida que o irmão for encontrando, se coloca de pé, em nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo de número 16. À medida que o irmão for encontrando, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 16. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Amém? Sagrada Escritura nos diz assim: e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, na hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A igreja repita o versículo de número 30, em nome de Jesus. Versículo 31. Versículo 33.
sua Bíblia, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome pela presença do Teu Divino Espírito Santo aqui neste lugar. Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos ao Teu nome desde o início desse culto. O Teu Divino Espírito Santo já se fazia presente. Meu Deus, nós podemos sentir grandemente a presença dEle aqui. Meu Deus e Pai, que agora, neste momento da palavra, que não seja diferente. Senhor Deus e Pai, que o Teu Divino Espírito Santo venha agir de forma sobrenatural aqui em nosso meio. Porque sem a presença do Teu Divino Espírito Santo não há arrependimento, não há salvação de almas, não há batismo com o Espírito Santo, não há derramamento de dons espirituais. Sem a presença do Teu Divino Espírito Santo não há libertação, não há cura, não há milagre, não há sinais. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora neste momento da palavra, o Teu Divino Espírito Santo se faça presente também, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, o Senhor venha ungir os meus lábios, o Senhor venha ungir a mente, os ouvidos e o coração de cada um que vai escutar a palavra ministrada esta noite. Senhor Deus, desde já eu Te agradeço o que o Senhor vai fazer aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, e quando assentado eu ainda salve Paulo do Senhor. Irmãos, preste atenção na palavra ministrada esta noite, porque se você está ligado desde o início desse culto, você está percebendo que algo diferente está acontecendo na esfera espiritual. Deus está movendo algo diferente aqui em nosso meio. Isso já faz alguns dias, mas no final do culto nós vamos comentar o porquê disso, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer muito mais aqui em nosso meio. Nós lemos aqui, irmãos, um texto na qual está escrito o livro de Atos. O livro de Atos ele é atribuído ao médico Lucas, que escreveu também o seu evangelho. O evangelho segundo escreveu Lucas. Ele não foi discípulo, mas ele foi companheiro de Paulo. Lucas acompanhou Paulo por vários lugares, e dentro do que ele foi acompanhando, ele vendo aquilo que Paulo fazia, aquilo que Paulo falava. Então Lucas ele foi escrever o seu evangelho, e esse livro de Atos também é atribuído a ele. E o texto aqui que nós lemos nos diz que Paulo e Silas, eles estavam a caminho, e vinha uma mulher possessa por um espírito, e essa mulher vinha gritando atrás deles, dizendo que eles eram discípulos, ou que eles eram servos do Deus vivo. Então a Bíblia Sagrada nos relata que isso acontecia por vários dias, até que chegou o momento que Paulo se vira e vai até essa mulher que estava possessa por um espírito. Ele expulsa aquele espírito e ele sai daquela mulher. Mas havia um problema aí, meu irmão e minha irmã, porque essa mulher, o espírito de adivinhação, ela dava muito lucro para os seus senhores. E a partir do momento que Paulo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele expulsa aquele espírito de adivinho daquela mulher, então ela para de dar lucro aos seus senhores. E ela parando de dar lucro aos seus senhores, eles ficam irritados, eles ficam insatisfeitos com aquilo que Paulo havia feito. Então eles pegam Paulo e Silas e levam ele ao público, levam ele aos doutores, e começam a dizer que eles estavam trazendo assuntos, eles estavam trazendo costume que não cabia aos romanos. Então eles açoitam Paulo, isso é, eles chicoteam Paulo e Silas e colocam ele na prisão, e diz: olha, coloca ele lá no fundo. Eles acorrentam, colocam um tronco, colocam ele acorrentado em um tronco, e ali estava Paulo e Silas açoitados. Estava Paulo e Silas numa situação na qual nenhum de nós queríamos ficar, e nem sabemos se nós seríamos capazes de suportar isso, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor, eles estavam pregando a palavra do Senhor, e eles pregando a palavra do Senhor expulsam o espírito de adivinhação da mulher. Isso faz com que eles venham parar uma prisão, e lá no fundo da prisão, e ali eles estavam acorrentados. Eu vou parar aqui um pouco a mensagem para me te explicar uma coisa. Muitas das vezes eu e você não entendemos porque nós servimos a Deus, e às vezes acontecem determinadas coisas em nossa vida. Mas no decorrer dessa mensagem você vai poder entender que muitas das vezes acontecem certas coisas na nossa vida, que é permissão de Deus, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Não importa se está indo tudo bem, não importa se está indo tudo mal, mas se Deus te colocou em determinado lugar, pode ficar tranquilo, porque Deus tem algo para fazer em você naquele lugar. Paulo e Silas estavam na prisão, no fundo, acorrentados.
Eles poderiam ter reclamado, eles poderiam ter blasfemado, mas a Bíblia Sagrada nos diz que Paulo e Silas louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Eles adoravam o Senhor. E de repente veio um terremoto e aquela prisão se abriu, os grilhões, as portas se abriram. Então aquele carcereiro que estava responsável, que os homens daquela cidade chamaram: olha, vigie bem esses homens e não permita que esses homens saiam daí. Ele fica apavorado porque aqueles homens, Paulo e Silas, estavam na responsabilidade dele. Então aquele homem, ele pega a sua espada, ele vai se matar, ele vai se suicidar. E Paulo então grita lá de dentro da prisão: ei, calma, estamos todos nós aqui, não precisa apavorar. E ele então entra. Quando ele entra, ele pede para que acenda ali uma iluminação para que ele possa ver, e ele vê todos os homens ali. Mas de momento ele pega uma espada e ele queria se matar. E é aqui agora que eu começo a ministrar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja essa noite. Aquele carcereiro, ele era responsável por cuidar daqueles homens. E quando ele percebeu que de repente houve um terremoto, as portas se abriram, paredes cederam, aquele homem, um pavor toma conta daquele homem, um desespero toma conta dele. Então ele não sabia o que fazer. Ele ficou tão desesperado que ele chegou ao ponto de pensar o seguinte: eu vou pegar a minha espada e vou ficar em mim e vou tirar a minha vida. Ei, Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer isso, para te dizer que não adianta você apavorar, não adianta você desesperar, não adianta você pensar em tirar sua própria vida por determinadas dificuldades que você está vivendo ou que você está passando, por você ter perdido o controle da situação. Aquele carcereiro também perdeu o controle da situação. Ei, talvez você não saiba o que fazer, mas assim como Paulo diz para aquele homem: ei, estamos todos nós aqui, não saímos ninguém. Ei, Deus me usa para dizer para você nessa noite: ei, nós estamos aqui, não te preocupe, Deus vai agir na sua vida. Se você crê nisso, levante a sua mão, adore e glorifique o nome do Senhor. Então a Bíblia Sagrada nos diz que Paulo e Silas começam a pregar o Evangelho para aquele homem, começa a falar do Evangelho para ele, e ele aceita o Evangelho. E a Bíblia Sagrada então nos diz que eles vão até a casa daquele homem, e ali eles começam a pregar o Evangelho para a família daquele homem, e todos eles se batizaram, todos eles creram em Jesus. O desespero daquele homem era tão grande que quando Paulo e Silas chamam ele, diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Preste atenção no que eu vou te dizer: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Então levante a sua mão, adore e glorifique o nome do Senhor. Aqueles homens estavam na prisão, aqueles homens estavam no fundo da prisão, acorrentados. Eles não tinham como sair dali, eles não tinham como fazer nada, eles haviam tomado açoites, chicoteados. Mas quando eles foram parar no fundo daquela prisão, Deus tinha um propósito naquele lugar. Deus não colocou eles ali em vão. Deus tinha um propósito de salvar aquele carcereiro, de salvar a família dele, de transformar a vida dele, de transformar a vida da família daquele homem. E talvez você entrou aqui sem entender o que você está vivendo, sem entender o porquê de tudo isso na sua vida. Mas eu quero dizer para você: há um propósito. Deus tem um propósito que Ele está fazendo na sua vida. Deus, Ele quer tratar com você, mas Deus também Ele quer tratar com a sua família, porque Deus sempre se preocupou com a família. Livro de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e façamos ele conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus diz então: fêmea e macho eu os criei. E Deus olha e diz: olha, crescei e multiplicai e enchei a terra. Nós vamos observar que Deus, quando Ele criou Adão e Eva, Ele não se preocupou apenas em criar o homem e a mulher, Ele não se preocupou apenas com aquele casamento,
mas ele se preocupou em formar uma família, que de Adão e Eva pudesse sair uma família, e que essa família ela fosse abençoada. Ei, uma família abençoada, uma família saudável. Consequentemente, você vai ter uma sociedade saudável, você vai ter uma sociedade abençoada. Mas o que eu e você precisamos entender, que tem o inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas, ele não quer que a nossa família seja abençoada. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que foi lançado na terra, e ele está enganando a todos, e foram precipitados com eles os seus anjos. Eu e você, nós temos um inimigo. Esse inimigo, ele quer destruir a minha vida, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a minha família, ele quer destruir a sua família. Isso, irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás. E eles têm levado muitas famílias à destruição. Tem destruído muitos lares, tem destruído muitos casamentos. Eu e você, nós precisamos estar atentos a isso, porque a Bíblia Sagrada nos mostra, no Evangelho de Marcos, Mateus capítulo 15, a partir do versículo número 21, Jesus estava indo, e certa mulher, Cirofenícia, ela vinha atrás de Jesus gritando: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia nos diz que Jesus não respondia nada para aquela mulher, e ela continuava gritando: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada, socorre-me, Senhor. E a Bíblia nos diz que Jesus continuava sem dizer nada, até que chegou um ponto que os discípulos de Jesus chegaram e disseram: Senhor, despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: Senhor, ela adorou e disse: Senhor, socorre-me. Jesus olha para ela e diz: não é bom pegar dos pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Olha o desespero dessa mulher. Ela estava ali atrás de Jesus, a filha dela estava endemoniada na casa dela. Ei, uma família destruída, uma família perturbada por uma entidade demoníaca. E só quem tem uma pessoa, quem teve uma pessoa possessa por demônio dentro de casa, sabe o que é isso. Ei, mas a Bíblia nos diz que aquela mulher olhou e disse: até os cães comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Então, quando ela disse isso, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, e seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia Sagrada nos relata que de imediato, naquele mesmo momento, a filha daquela mulher foi liberta. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei para quem você está buscando aqui hoje na sua casa, mas entenda uma coisa: se você tiver fé, se você acreditar, o Espírito Santo já está movendo lá, o Espírito Santo já está trabalhando lá, o Espírito Santo já está curando e libertando aquele lugar. Aleluia. Mulher, grande é a tua fé, seja-vos feito conforme a tua fé. E de imediato a filha daquela mulher ficou liberta. Evangelho de Marcos capítulo 5, a partir do primeiro versículo, narra a história do endemoniado de Gadara, quando Jesus entra naquela cidade. Ali lhe vem um homem possesso por demônios. Esse homem andava pelos sepulcros gritando, se cortando, e nem mesmo grilhões ou cadeia podia cercar aquele homem. Ele arrebentava os grilhões, ele arrebentava as correntes, nada segurava aquele homem. E quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: Filho do Deus vivo, por que vieste me perturbar? Então Jesus olha para aquele espírito, para aquele homem possesso pelo espírito, e pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião. Jesus então vai expulsar eles. Ele pede: não nos expulse dessa província, mas faça com que nós possamos ficar aqui. Jesus então expulsa eles daquele homem, e havia ali uma manada de quase 2.000 porcos. Aqueles espíritos então eles saem e entram naqueles 2.000 porcos e se lançam no precipício.
E a Bíblia então nos diz que aquele povo da cidade ficou apavorado, porque aquele homem que andava nu pelos sepulcros, que andava nu pela cidade, que ninguém, nada conseguia cercar aquele homem, ele estava vestido, ele estava em sua sã consciência. Então ele chega até Jesus e diz: Senhor, deixe-me ir contigo, porque Jesus já estava entrando no barco para ir embora. Então Jesus diz para ele: olha, não, vai para a tua casa, vai para a tua família, anuncia qual maravilhas Deus fez na tua vida. Deus queria salvar a família daquele homem. Deus, ele encontrou naquele homem, no estado que aquele homem estava, um estado deplorável, um estado que nenhum ser humano queria se encontrar. Um homem que ele perdeu a família, ele perdeu o contato com os amigos, ele perdeu o contato com a sociedade, ninguém lidava com ele. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. Mas o plano de Jesus não era para transformar somente a vida dele. O plano de Jesus era para transformar a família dele. Que quando ele quis ir com Jesus, quando ele quis entrar no barco com Jesus, Jesus disse para ele: não, vai para a tua casa, vai para o Deus e anuncia. Tão grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Agora eu te pergunto essa noite: você tem anunciado na sua casa? Você tem anunciado na sua família? Você tem anunciado para os seus aquilo que Jesus tem feito na sua vida? Porque quando Jesus ele faz uma obra na minha vida, quando Jesus faz uma obra na sua vida, é para nós anunciarmos, é para nós falarmos para os nossos aquilo que ele tem feito. Porque aquilo que ele faz na minha vida, aquilo que ele faz na sua vida, nós contamos testemunho, assim como o Diácono Luiz contou aqui hoje. Isso serve, irmãos, como o próprio nome já diz, testemunho, para que outras pessoas possam ver que aquilo que foi feito na vida de um pode ser feito na vida do outro. Aquela cura que a pessoa recebeu, o outro pode receber. Aquela libertação que a pessoa recebeu, o outro também pode receber. A família daquele homem foi abençoada, porque a família daquele homem estava em grande desespero, não tinha contato com ele. Ele havia perdido o contato com a família. E Deus, irmãos, ele quer que eu e você tenhamos uma família abençoada. Deus quer que eu e você tenhamos um casamento abençoado. Mas o que eu e você precisamos entender que é necessário que nós convidamos ele para estar no meio do nosso casamento, no meio da nossa família. Jesus, ele não entra na nossa família, ele não entra na nossa casa, ele não entra no nosso negócio se nós não convidarmos ele para estar. Evangelho de João capítulo 2, a partir do primeiro versículo, nos narra a história de um casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia nos diz então que aquele casal de noivos convidaram Jesus, os seus discípulos e Maria. E a Bíblia então nos diz que houve um momento daquela festa que acabou o vinho. E a festa naquela época, a festa de casamento judeus, durava de 3 a 7 dias. E houve um momento que acabou o vinho simboliza a alegria. Então os homens começaram a ficar apavorados, aqueles serventes, o que iria fazer? E a Bíblia Sagrada nos diz que ali havia algumas talhas. Então Jesus, ele pega aquelas talhas que estavam cheias de água. Jesus transforma aquela água em vinho e manda que leve ao mestre-sala. O mestre-sala, quando ele prova aquele vinho, ele vai até o noivo e diz: olha, todo mundo serve primeiro o bom vinho e depois o pior. Você fez ao contrário, você agora está servindo o melhor vinho no final da festa. Porque, irmãos, aquela água era Jesus que havia tocado, era Jesus que havia transformado. E Jesus transformou. E a Bíblia então nos diz que Jesus, ele operou um milagre naquele casamento, aonde o sofrimento iria entrar, aonde a vergonha iria entrar, aonde a angústia iria entrar naquele casamento, aonde a vergonha iria entrar. Mas aqueles noivos, eles convidaram várias pessoas para estar naquele casamento. Ali era uma festa grande, mas eles não esqueceram do principal convidado que deve estar no casamento. Esse principal convidado se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele estava ali. E quando faltou o vinho, sabe o que ele fez? Ele deu um jeito do vinho aparecer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro da sua casa,
dentro da sua família, quando faltar o vinho, quando acabar a alegria, pode ter certeza, se você convidar Jesus para estar ali, Ele vai transformar água em vinho e a alegria vai voltar a ter na sua casa. Quando aquele carcereiro, ele pega aquela espada e vai se matar, num momento de desespero, na qual ele não sabia o que fazer, ele não sabia que procedimento tomar. Muitas das vezes não é diferente comigo e com você. Há momentos em nossas vidas, a situação em nossas vidas, que nós nos encontramos perdidos, que nós perdemos o controle. E muitas das vezes, quando nós perdemos o controle da situação, nós não sabemos o que fazer. Muitas pessoas tomam vários tipos de atitudes diferentes. E algumas pessoas pensam em tirar a própria vida. Quando ela olha para uma situação e vê que não tem mais jeito, que não tem mais solução, então ela pensa que a solução, ela pensa que a saída é tirar a própria vida. Mas quando o carcereiro pensou nisso, Paulo e Silas, ou melhor, Paulo, gritou lá de dentro do cárcere: não faça tal coisa, estamos todos nós aqui. Então a Bíblia Sagrada nos diz que aquele homem entra na prisão, e quando ele sai com Paulo e Silas, ele diz: o que eu devo fazer para me salvar? Então Paulo olha para ele e diz: olha, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Entenda uma coisa, irmãos, Jesus, ele proporcionou um cenário, Jesus, ele proporcionou uma situação para chegar até aquele carcereiro. Jesus, ele causou todo um movimento para que Paulo e Silas pudessem chegar até aquele carcereiro, para que Paulo e Silas pudessem pregar para aquele homem, para que ele pudesse se converter ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus queria mais, queria além disso, queria salvar a vida, queria salvar a família daquele homem, queria transformar a família daquele homem. Mas para que isso viesse a acontecer, era necessário que ele cresce no Senhor Jesus. Quando se diz crer em Jesus, irmão, nós não estamos falando de acreditar que Jesus existe, porque isso até os demônios creem e estremecem. Não é assim que a Bíblia nos diz? Quando se diz crer no Senhor Jesus, se diz crer na obra de Jesus, se diz crer na palavra de Jesus, que é a Bíblia Sagrada, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe uma maneira para mim chegar a Jesus, ao Deus. Só existe uma maneira da sua família chegar a Deus. Só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus. E nós estamos aqui hoje no último elo da campanha Família Abençoada. E Deus, ele quer abençoar a sua vida, mas Deus também quer abençoar a sua família. Mas é necessário que você creia no Senhor Jesus. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar ungindo. E eu creio que Deus tem bênção para a sua vida. Pode sair do seu lugar, vir aqui à frente em nome de Jesus.